Olá pessoal, vou fazer este vídeo aqui mostrando quais são os critérios operacionais que eu utilizo para as recomendações de swing trade, tá? Também vou mostrar como que eu uso os indicadores e no próximo vídeo eu vou falar sobre a planilha de Excel que está aqui na tela, que a gente faz o acompanhamento das operações e do gerenciamento de risco. Bom, primeiro, eu uso um gráfico diário, né, para swing trade e eu tenho também um gráfico 30 minutos do lado aqui no canto superior, que ele vai me balizar algumas reversões no início ou no final do pregão para um movimento mais curto, e esse movimento mais curto pode levar a uma reversão lá no swing trade e a gente pode entrar um pouco antecipado em algumas operações. O que eu uso para análise técnica? Primeiro de tudo, eu uso uma regra de coloração, onde um candle vermelho me mostra uma possibilidade de uma tendência de baixa e um candle verde me mostra uma possibilidade de uma tendência de alta. Então, gente, assim, se eu tenho um candle vermelho, eu posso ficar vendido até a hora que ele faz um candle branco, né, um candle cinza, que é um candle day neutro, e se ele fizer um candle branco ganhando a máxima do candle anterior, eu stop a operação. E se ele fizer um candle verde e o próximo candle for um candle branco ou cinza, né, que é um candle neutro, e perder a mínima daquele candle de cor verde, eu posso estopar a minha ponta comprada. Essa é a primeira regra. Eu preciso entrar logo que inicia o movimento, o primeiro candle verde ou o primeiro candle vermelho? Não necessariamente, porque daí eu fico exposto a um pullback. Eu espero o preço retornar às médias, né? Ou se eu entrar, eu entro com uma mínima quantidade de contratos menor, tá? De uma posição menor, para que a gente possa fazer um preço médio caso ele volte nas regiões de médias. Uma outra situação que eu gosto bastante é o uso destas três médias que estão aqui no gráfico, né? É uma média rápida, uma média intermediária e uma lenta, né? A rápida é a média verde, a intermediária é a branca tracejada e a lenta é a amarela. Agora sim, você pode usar o parâmetro que você quiser para suas médias, né? Só use uma rápida, uma intermediária e uma lenta. Quanto eu tenho as três ordenadas, né? Nesta sequência, né? A verde embaixo, a branca no meio e a amarela em cima, as três apontando para um movimento baixista, eu tenho uma tendência de venda. Quando a recíproca for ao contrário, né? Quando eu tiver as três apontando, vamos ver, vamos achar aqui, ó, a verde para cima, a amarela ao centro e a verde para cima, a branca ao centro e a amarela embaixo, né? As três apontando para cima, então eu tenho uma tendência de alta, tá ok? Atrelado a isso, eu gosto de usar os indicadores, né? Onde o estocástico me dá a região de sobrecompra ou de sobrevenda e principalmente eu fico de olho nos topos e fundos marcados pelo indicador estocástico para ver se eu encontro alguma divergência de topos e fundos lá nos indicadores. Eu uso também outros indicadores, tá? Eu uso o ADX, eu uso índice de força relativa, eu uso o DD Index para verificar as agulhadas do padrão de Aguiar, eu uso o MACD, né? O histograma do MACD, eu acho ele muito interessante, pessoal, porque o histograma, se ele tem um primeiro histograma abaixo da linha zero, quer dizer que o cruzamento das médias agora ficou negativo. E aí pode vir o início de um movimento baixista, né? E eu posso entrar vendido, né? A questão é que ele também me dá um ponto de stop, né? Porque se ele fizer um candle positivo, ele fala, opa, se ele fizer um histograma positivo, ele está falando assim para mim, opa, esse mercado pode corrigir para cima. Aí ele pode falar para mim, ó, saia da operação. Eu posso operar apenas pelo MACD. Uma outra situação que eu gosto de utilizar muito são padrões de reversão nos indicadores, né? Por exemplo, o engolfo, né? O engolfo é aquele padrão em que o candle atual tem máxima maior que a máxima do candle anterior e ele tem mínima menor que a mínima do candle anterior, ou seja, o candle atual ele engole o candle anterior. E quando ele faz isso em região de fundo ou em região de topo, você tem um padrão de reversão. Mas veja que quando ele faz esse padrão, o nível de risco
ele é mais elevado, porque você está saindo de uma tendência de venda para uma tendência de compra. O que que acontece? Quando aumenta o seu risco, aumenta a possibilidade dos seus ganhos. Então, o que que você percebe? Olha a amplitude desse movimento. Ele teve aqui 21%, né? Contra aí 8,7, 9% de stop. Então, você tem uma possibilidade maior de ganho para um stop menor, né? Então, você tem um gerenciamento de risco melhor, mas é operação contra a tendência e por isso é uma operação de alto nível de risco, né? Um outro padrão que eu gosto muito de utilizar é o martelo, né? O candle pregão com candle martelo, né? Você percebe que aqui em cima, né, ele teve um martelinho invertido e aqui quando ele está na parte superior ele é chamado de estrela cadente, né? Então o mercado vem subindo, rompeu uma linha de tendência de alta, fez um candle padrão, martelo ou estrela cadente, depende da posição dele esteja, você entra vendido. Onde que está o stop? Na máxima. Também é uma operação de risco, né? Porque neste cenário aqui, o padrão era tendência de alta, né? Então tínhamos aí 3,3% de stop e teve uma amplitude de 20%. Um outro padrão que eu gosto muito de utilizar, pessoal, é aquele padrão figura ombro, cabeça, ombro, né? Então você vê que aqui, ó, ele teve um ombro, né, invertido, né? Uma cabeça e depois ele fez um ombro aqui, ó. Rompeu a linha de tendência que chamamos de reta de pescoço, é um padrão altista. Esse padrão aqui eu considero como médio risco, né? Eu já não considero como alto risco, porque ele formou um fundo maior que o fundo anterior. Da mesma forma aqui, ó, ele veio no movimento altista, daí ele fez um topo menor que o topo anterior, rompeu a linha de tendência de alta, é uma operação de venda. Esses são os critérios que eu mais gosto de operar, pessoal. E olha, e eu posso usar esses critérios também lá para o day trade, né? Repara que aqui, ó, nós tivemos um fundo duplo, né? Tivemos um fundo duplo, teve aqui um padrãozinho arame, né? Aqui é uma operação de reversão e você tinha aí, ó, teve uma amplitude de até 51%, mas provavelmente a gente tenha saído antes dessa operação, não sei, depende do objetivo e risco de cada um, e o stop ali na mínima abaixo do fundo. Inclusive, BRF, nós tomamos um stop essa semana e eu vou mostrar aqui para vocês, né? Tá aqui, ó. Cadê o pregão dele aqui, ó? Nós entramos comprados neste candle aqui, ó. Então o que que acontece? Operação de risco, pessoal. A tendência era baixista, né? Tinha ali um padrão de reversão, ele acabou falhando aquele padrão de reversão, perdeu o fundo, né? Era um fundo duplo, inclusive. Aí veio aqui embaixo e falou, opa, tem um martelinho ali, ó. Na máxima eu compro, na mínima a gente estopa. Então estopou. Mas qual que era a amplitude do movimento? A amplitude era pelo menos no topo anterior, que dava ali 27%. É uma operação de risco, mas que estava dentro de um gerenciamento. Tá bom? Isso é a base de como que eu uso as operações de swing trade. E esse mesmo critério, pessoal, mais alguns outros, eu gosto de utilizar também no day trade. No próximo vídeo, eu vou falar sobre esta planilha. Fica aí, vou mostrar para vocês. Um abraço.